Pronto, a gente já começou a gravar. Então, novamente, boa tarde a todos. Muito obrigada pela sua presença no dia de hoje. Nesse nosso segundo webinar, que faz parte das diferentes séries de conversatórios, de webinars, que como o Clube de Ciência Internacional estamos organizando para vocês, voluntários, professores, estudantes. No dia de hoje, esse segundo webinar, ele tem como objetivo falar sobre a ciência e a sociedade. Então, só para dar umas palavras de início, a ciência é o maior esforço coletivo que existe. Ela contribui para garantir uma vida mais longa, saudável, permite monitorar a nossa saúde individual e como coletivo, fornece remédios para curar nossas doenças, alivia dores e sofrimentos, nos ajuda a fornecer elementos básicos como água para as nossas necessidades, incluindo também a nossa alimentação. Fornece energia, mudando nossa capacidade de aproveitar os diferentes momentos do dia, incluindo esportes, música, entretenimento e a mais recente tecnologia de comunicação. Por último, mas não menos importante, a ciência nutre o nosso espírito. A ciência gera soluções para a vida cotidiana e nos ajuda a responder aos grandes mistérios do universo. Em outras palavras, a ciência é um dos canais de conhecimento mais importantes que existe. Tem um papel específico, bem como uma variedade de funções em benefício da nossa sociedade. A partir da criação de novos conhecimentos, a ciência deve responder às necessidades do coletivo e aos desafios globais. A compreensão e o desenvolvimento do público com a ciência e a participação do cidadão, inclusive por meio da popularização da ciência, são essenciais para preparar os cidadãos e assim fazer escolhas pessoais e profissionais que sejam informadas. E mais agora do que nunca, no meio desta pandemia pelo Covid-19, os governos precisaram e ainda vão precisar tomar decisões com base à informação científica de qualidade. E os parlamentos também precisam fazer legislação sobre questões sociais e eles requerem os mais recentes conhecimentos científicos. Os governos nacionais precisam entender a ciência por trás dos principais desafios globais. E, para isso, eles devem entender a linguagem da ciência e se tornar cientificamente alfabetizados. Finalizando, os cientistas temos que compreender os problemas que os formuladores de políticas enfrentam e nos esforçarmos para tornar esses resultados das pesquisas relevantes e compreensíveis para a nossa sociedade. Nossos desafios atuais ultrapassam as fronteiras tradicionais das disciplinas e se estendem por tudo que é o nosso ciclo da vida da inovação, desde a pesquisa ao desenvolvimento do conhecimento e, finalmente, sua aplicação. Ciência, tecnologia e inovação devem ser o caminho para impulsionar a nossa busca por um desenvolvimento que seja justo e sustentável. Justamente nesse sentido, o dia de hoje, temos os nossos dois palestrantes que vão falar um pouquinho, vão dar uma palestra, na verdade, sobre ciência e sociedade. Vamos começar com o primeiro palestrante do dia de hoje, Guilherme de Rosso Mansos. Guilherme, seja bem-vindo. Eu vou falar um pouquinho de Guilherme. Ele é o chairman, ele é o responsável de inovação do Complexo Pequeno Príncipe, que abrange o maior hospital pediátrico do Brasil, faculdades e instituto também de pesquisa em Curitiba. Guilherme também é membro da comunidade Global Shapers, junto ao Fórum Econômico Mundial. Ele é colunista da MIT Sloan Review Brasil e Visiting Fellow na Singularity University, através do programa Young Leaders of the America Initiative. Guilherme também cofundou a rede CECF, Organização Alumni do Programa de Ciências Sem Fronteiras, e trabalhou como CEO da Emerge Brasil, que é uma organização que apoia cientistas, empreendedores e inovações de base científica. Guilherme também fez parte do Clube de Ciência Brasil como instrutor do Clube Ciência Empreendedora da bancada Até o Mercado. Guilherme, para nós, em Clube de Ciência Internacional, é um prazer te receber e, por favor, pode começar com sua palestra. Muito, muito obrigada. Lúcia, muito obrigado pela introdução, sensacional também. Yara, que está aí no suporte técnico, muito obrigado. Bruna, Oscar, todo o time do Clube de Ciência Internacional. Eu vou compartilhar a minha tela para a gente ter uma conversa hoje.
E queria também saudar e dar um oi para... Estou vendo algumas pessoas aqui que foram meus alunos em 2018, em 2020 no Clube de Ciência e Empreendedorismo, Ciência e Inovação no Clube de Ciência Brasil, ou que tiveram aí no Clube de Ciência 2017. Que bom encontrar vocês aqui. Hi everyone, the English speakers. Hola, hola a todos que hablan español. E que bom ver os brasileiros também aqui no Clube de Ciência Internacional. Bom, o título da minha fala hoje é Ciência e Inovação da Bancada para a Sociedade, muito nesse tema que o Science Clubs International trouxe para hoje, entre a ciência e a sociedade. E eu queria começar com essa foto, que sou eu, em 1999, dezembro de 99, na minha formatura do ABC, e foi a primeira vez que eu peguei no microfone para falar em público. E ainda que aqui a gente esteja no ambiente virtual, né, não tem microfone, não tem um público presencial, mas estar aqui com vocês, dialogando com vocês de diversos países, me traz essa lembrança muito boa e fico muito confortável em conversar com vocês. E me apresentando rapidamente, né, a Lúcia já fez uma introdução que eu agradeço. Eu sou bacharel em Ciências e Tecnologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Depois, eu fui bolsista do Ciências Sem Fronteiras na Clark University, no Departamento de Física, nos Estados Unidos. Depois que eu voltei, eu, com alguns colegas, ajudei a cofundar a Rede Ciências Sem Fronteiras, que é uma organização de ex-bolsistas do programa Ciências Sem Fronteiras, que foi um programa muito grande do governo brasileiro, que mandou mais de 100 mil estudantes e pesquisadores para o exterior, eu fui um deles. Eu fiz também um mestrado na USP, no programa de modelagem de sistemas complexos, né, USP, Universidade de São Paulo. Depois que eu terminei o mestrado, como a Lúcia falou, eu cofundei e fui CEO-presidente durante 3 anos da Emerge, uma organização que apoia cientistas empreendedores e inovação de base científica. Também faço parte da comunidade Global Shapers, junto ao Fórum Econômico Mundial, é uma rede para jovens lideranças com menos de 30 anos. Então, todos vocês praticamente que estão aqui no Clube de Ciência Internacional podem fazer parte da Global Shapers Community também. Vejam se na cidade de vocês existe um hub. Também sou colunista da MIT Sloan Review. 2 logos que não estão aqui, mas que eu esqueci de colocar, porque foi uma experiência recente. Eu tive a oportunidade de fazer uma experiência na Singularity University, que fica no Vale do Silício, como parte de um programa financiado pelo governo americano, chamado Young Leaders of the American Initiative. Mas hoje, e mais importante, que é o que eu sou apaixonado e é o que eu dedico 100% do meu tempo, é para o Complexo Pequeno Príncipe, que fica sediado em Curitiba. E para falar de ciência e inovação, eu queria... e complementando, né? Eu também sou instrutor, sou voluntário do Clube de Ciência Brasil desde 2017 e fui instrutor em 2018 e 2020 do Clube Ciência Empreendedora em 2018 e do Clube Ciência e Inovação em 2020, da bancada para o mercado. Mas aqui, para falar da bancada para a sociedade, eu queria contar para vocês 2 histórias. Uma, que é a história desse lugar, que é hoje conhecido como Hospital Pequeno Príncipe, Complexo Pequeno Príncipe, que é onde eu trabalho. E a outra história é dessa pessoa, que é o professor Sérgio Mascarenhas, um grande cientista brasileiro, reconhecido internacionalmente. E para começar, então, contando do Pequeno Príncipe, essa imagem representa muito o que a gente faz, e o que a gente faz há 100 anos. A nossa missão é proteger a criança e o adolescente por meio da assistência, do ensino, da pesquisa em saúde e da mobilização social, fortalecendo o núcleo familiar. Então, há 101 anos, na verdade, a gente cuida de crianças, da saúde das crianças e dos adolescentes. A nossa missão é proteger as crianças e os adolescentes, e a gente acredita que toda criança merece, tem direito a uma vida saudável e feliz. E essa história do Pequeno Príncipe começa em 1919, com um exemplo de liderança feminina, que foi o Grêmio das Violetas, que era um grupo de mulheres de Curitiba, que ali em 1919, final da Primeira Guerra Mundial, decidiram se juntar para cuidar de crianças, porque na época, a cada 2 enterros na cidade de Curitiba, no cemitério de Curitiba, um era uma criança. Então a mortalidade infantil era muito grande, e isso
deu origem ao Complexo Pequeno Príncipe, e a gente considera, então, que o Grêmio das Violetas é a pedra fundamental do Complexo Pequeno Príncipe, como é hoje. E foi essa pedra fundamental que deu origem ao Hospital de Crianças, que foi inaugurado em 1930, e esse prédio é o nosso prédio histórico, e naturalmente ele cresceu em volta, mas esse prédio histórico ele ainda está lá e é um dos nossos corações. E ao longo desses 100 anos, né, já salvou, já cuidou da vida de dezenas, na verdade, de milhões de crianças, né? Anualmente, só para vocês terem ideia, a gente trata e recebe 300 mil pacientes pediátricos. E uma informação muito importante é que o Hospital Pequeno Príncipe, né, que veio do Hospital de Crianças, é o maior hospital pediátrico do Brasil, com 32 especialidades. A gente faz 300 mil atendimentos ambulatoriais, recebe 300 mil pacientes por ano, a gente faz 22 mil cirurgias por ano. Somos um hospital de referência em alta complexidade, por exemplo, somos a referência global em cirurgia cardíaca para bebês com menos de 30 dias de vida, cirurgias complexas de coluna, neurocirurgia, doenças raras, transplante de medula óssea. E uma coisa muito importante é que a gente é um hospital filantrópico, então 70% da nossa capacidade é dedicada para o SUS, para o Sistema Único de Saúde, que no Brasil é o nosso sistema público. E desde a origem a gente teve um viés muito assistencial, e que é o que a gente faz muito bem hoje, mas a perspectiva de ensino e de pesquisa também é muito presente. Então, desde a década de 30, a gente já tinha, por exemplo, uma escola de enfermagem e uma escola de mãezinhas, e em 1936, tem um caso muito legal, que para mim é um caso clássico de ciência e inovação, impactando a sociedade, que é o nosso tema, que foi um estudo iniciado pelo médico César Perneta, que era um médico neuropediatra, e em 1936, no Hospital de Crianças, nos seus estudos lá, né, ele fez um negócio sensacional. Ele juntou água, sal e açúcar e fez uma fórmula mágica do que hoje a gente conhece como soro. E esse soro, naquela época, foi utilizado para hidratação de crianças com diarreia, que na época era a maior causa de mortalidade infantil. Então, para mim, isso é um caso clássico de inovação, porque inovação precisa estar disponível para as pessoas, né? Se você acumula conhecimento, se você tem ideias, legal. Mas se as pessoas não estão usando aquele conhecimento, a sua ideia não está em prática e disponível para as pessoas, não é inovação. E aqui inovação de base científica, porque veio de pesquisa. Então, isso está dentro da nossa origem. Mas foi só em 2004 que a gente criou a Faculdades Pequeno Príncipe, né? 70 anos depois da Escola de Enfermagem. Apesar de sempre termos sido um hospital-escola, a gente criou, então, a Faculdades com um braço educacional. E em 2005, a gente criou o Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe, e que tem esse nome Pelé, porque é apoiado pelo Rei Pelé, o jogador de futebol, um dos nossos grandes apoiadores. E agora, né, desde 2005, a gente, na verdade, se tornou o Complexo Pequeno Príncipe, com um hospital focado em assistência, o Instituto Pelé Pequeno Príncipe focado em pesquisa, e a Faculdades Pequeno Príncipe focado em educação. Como eu falei, o hospital é o maior hospital pediátrico do Brasil. O Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe tem 17 pesquisadores principais, e aí juntando alunos de mestrado, doutorado, iniciação científica, dá umas 70 pessoas, focado em aumentar o índice de cura de doenças complexas. E a Faculdades tem 5 cursos de graduação em saúde, medicina, biomedicina, farmácia, enfermagem e psicologia, especialização, mestrado em ensino de ciências da saúde e também um mestrado e doutorado em biotecnologia aplicada à saúde da criança e do adolescente. Então, a galera aí que curte saúde, que está nos clubes de ciência esse ano, se quiserem conhecer mais, falem comigo, entrem no site aí, pequenoprince.org.br, tem muita coisa legal para fazer junto. E, bom, em 2019, como eu falei, né, a nossa pedra fundamental foi em 1919, então em 2019 a gente celebrou os nossos 100 anos de vida, né, e entramos no nosso século II, e estava indo tudo bem, né, a gente é um lugar muito humanizado, sempre tem arte, música, cultura, palhaço, né, apesar de ser um hospital, no caso do Hospital Pequeno Príncipe, mas é um lugar muito vivo, muito colorido. E aí veio a pandemia, né, em 2020, e as coisas mudaram, mas a gente continuou sendo um local de muita força, um local de cura, né, apesar das dificuldades.
e a gente precisava encontrar meios de continuar, né, fazendo o que a gente faz, e uma dessas formas é pela inovação. Acontece que, né, como diz o Henry Chesbrough, a maioria, que é um estudioso de inovação, ele fala que a maioria das inovações falha, e as organizações que não inovam morrem. Portanto, é muito difícil ficar vivo, né, como uma organização. Mas se o Complexo Pequeno Príncipe está aqui 101 anos depois, foi porque a gente foi pioneiro, a gente se reinventou, a gente fez várias inovações. Mas o desafio, que foi o desafio que eu recebi quando eu cheguei aqui em maio do ano passado, então eu estou há 10 meses no Pequeno Príncipe, mas mais apaixonado do que quase todo mundo, mas já com o entendimento de que o Pequeno Príncipe é literalmente um sistema complexo, não linear, com um emaranhado de estruturas, atividades, funções, pessoas, recursos interrelacionados, e já viveu esses 100 anos, mas o meu desafio aqui, né, junto com a nossa instituição, foi e é como que a gente pode fazer de forma organizada a inovação emergir e evoluir ao longo dos próximos 100 anos. E a grande inspiração para a gente resolver esse desafio foi o professor Sérgio Mascarenhas, que já é colaborador do Pequeno Príncipe de longa data, né, apoiador também do Clube de Ciência, cientista brilhante, e um trabalho, naturalmente, de entender como as coisas funcionam. Então, eu fiz um trabalho, já era pandemia, né, de andar pelos corredores virtuais do hospital, da faculdade e do instituto também. E no final do ano passado, a gente criou, então, o escritório de inovação, que é o nosso Innovation Office, com essa missão, esse objetivo de inovar para proteger a vida, né? E a vida das crianças, dos adolescentes e do planeta também, a vida de forma ampla, atendendo, então, essa necessidade de inovação do hospital, do instituto e da faculdade. E aí, bom, eu contei, então, a história do Pequeno Príncipe rapidamente, eu queria contar a segunda história do professor Sérgio e finalizar, né, já indo, falando o que vai acontecer, finalizar de como que eu, o professor Sérgio e o Complexo Pequeno Príncipe estamos trabalhando junto para levar a ciência da bancada para a sociedade. Mas deixa eu contar, então, a história do professor Sérgio. Falem aí no chat quem já tinha ouvido falar ou quem já conhecia o professor Sérgio Mascarenhas. Falem se sim e falem se não também. Quem já conhecia? Podem responder sim ou não no chat. Sim, sim, não, sim. Lúcia, obrigado por traduzir. ¿Alguien conoció o escuchó hablar sobre el profesor Sergio Mascarenhas? Does anyone know about Professor Sergio Mascarenhas? Não, sim. Que bom que alguns conhecem, outros não conhecem. Bom, o professor Sérgio Mascarenhas, ele é físico e químico de formação e é professor emérito da Universidade de São Paulo e é um professor reconhecido internacionalmente. Ele foi professor também da Harvard University, foi professor do MIT, foi professor da Universidade de Tóquio, foi fellow do Instituto de Estudos Avançados de Princeton, que é o mesmo lugar onde Einstein passou boa parte da vida dele até o seu falecimento. Ele fundou o Instituto de Física e de Química da USP São Carlos, ele fundou a Universidade Federal de São Carlos, aqui no Brasil também, ele fundou a Embrapa Instrumentação, ele é membro da Academia Brasileira de Ciências, membro da Academia de Ciências do Vaticano e membro da Academia Global de Ciências também. Também é presidente de honra da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e mais um monte de coisas, né? Se fosse falar do currículo do professor Sérgio, dava para ficar 2 horas só falando do currículo dele, mas o fato é que o professor Sérgio, ele é um cientista genial, brilhante, cientificamente falando, e mais importante do que isso, para mim, é que ele também é um gênio humano. Ele tem um lado humanista muito importante, e, para mim, ele é a terceira cultura em pessoa. A terceira cultura é aquele conceito que o cientista e romancista C.P. Snow falava que era a união das duas culturas, né? A primeira cultura, a ciência, a racionalidade, a razão, e a segunda cultura, que é o humanismo, a música, a arte, a filosofia, a sociologia. A terceira cultura, que é a evolução da humanidade, né? Nas ideias do professor Sérgio, é o único caminho. A gente precisa juntar a ciência e o humanismo para andar de mãos dadas, e, para mim, o professor Sérgio
é gênio nessas duas culturas e ele é a terceira cultura em pessoa. Pois bem, em 2005, o professor Sérgio começou, na verdade, em 2004, mais ou menos, ele começou a ter alguns sintomas de enrolar a língua, fazer xixi nas calças, dor de cabeça, tontura, arrastava as pernas para caminhar e pensavam que ele e aí pensaram que ele tinha Parkinson, diagnosticaram ele como Parkinson inicialmente, começaram a tratar como Parkinson, mas ele, como bom cientista, começou a estudar sobre isso e entendeu que ele não tinha Parkinson, ele tinha outra coisa. E foi aqui investigando, junto com os médicos, que, na verdade, em 2005, ele foi diagnosticado com uma doença chamada hidrocefalia de pressão normal, que em idosos é uma doença rara, né? Ela acontece pouco. O que é essa doença, a hidrocefalia de pressão normal? O nosso sistema nervoso, ele tem um fluido, um lubrificante que se chama líquor, que basicamente é um fluido, né, que lubrifica o sistema nervoso. Ele está na coluna vertebral, ele está no encéfalo, ele está ali no cérebro, etc. E essa doença, a hidrocefalia, faz com que o seu corpo não consiga controlar a produção de líquor. Então, o que acontece? O professor Sérgio começou a produzir líquor em excesso. E aqui do lado esquerdo, né, se você tem produção normal de líquor, você tem esse volume aqui de fluido, mas aí quando você começa a produzir líquor em excesso, é como se fosse um balão enchendo d'água, né? O ventrículo, que é onde esse líquor se armazena principalmente, começa a dilatar, e isso começa a fazer pressão interna dentro do crânio, e por isso, né, esse aumento da pressão interna começou a esmagar os neurônios do professor Sérgio, e por isso ele estava tendo aquele sintoma de arrastar a perna, falar com língua enrolada, tudo mais. E a solução para isso, para reduzir a pressão intracraniana, era uma solução cirúrgica. O professor Sérgio precisaria passar por uma craniotomia, fazer um furo na cabeça, e que de fato foi o que aconteceu, né? Ele fez uma derivação ventrículo-peritoneal, que nada mais é do que um cano, né, um catéter, que foi implantado dentro do ventrículo e funciona como uma panela de pressão. Então, se a pressão está alta dentro do crânio, a válvula da panela de pressão abre, no caso a válvula aqui da cirurgia dele abre, e retira o excesso de líquor que desce por esse cano, vai para o abdômen e é reabsorvido pelo corpo. Ele fala que ele, inclusive, é um transhumano, né? Acontece que ele precisou fazer a cirurgia deu certo, mas ele ficou indignado. Poxa, é pleno século XXI, vão ter que furar minha cabeça, eu sou professor, né? Minha cabeça é o meu maior valor. Será que não tem pelo menos um jeito de medir a pressão intracraniana de forma não invasiva? E aí ele teve uma ideia. Os bebês, né? Aqui está uma imagem artística, né? Mas os bebês que têm hidrocefalia, talvez alguns de vocês já tenham visto fotos ou conheçam algum caso familiar, quando tem hidrocefalia, o crânio aumenta, como se fosse um balão, porque o crânio do bebê ainda está sendo formado. Mas no caso de adultos, não, o crânio é rígido e por isso tem o problema, né, do aumento da pressão intracraniana. Mas o professor Sérgio pensou a seguinte coisa: se a cabeça dos bebês deformam, eu consigo medir essa deformação. Será que a minha cabeça também deforma e eu consigo medir a deformação da minha cabeça? E aí foi a pergunta, né? Como fazer monitorização não invasiva de pressão intracraniana? E essa foi a ideia do professor Sérgio: medir a deformação do crânio e ver se dava para fazer alguma medição indireta. Ele levou essa ideia para o neurocirurgião dele. E aí, doutor, o que você acha dessa ideia? O que o neurocirurgião dele falou? Olha, Sérgio, você não vai conseguir. E é simples, porque você não vai conseguir. Porque na medicina tem uma doutrina de mais de 200 anos, que é a doutrina de Monroe Kelly, que fala que o crânio do ser humano adulto é rígido e inexpansível. Essa doutrina é de 1783, está nos papers científicos, falando da doutrina de Monroe Kelly, que diz o seguinte: imagine que isso aqui é o crânio, aqui do lado, deixa eu colocar o meu pointer, aqui do lado esquerdo. Você tem três coisas que compõem o volume intracraniano. Tecido cerebral, né, o seu cérebro, o seu encéfalo. Você tem sangue, que está aqui em vermelho, e você tem o líquido cefalorraquidiano, que é o líquor, que é aquele fluido que lubrifica. E a soma desses três volumes, ela é sempre constante. Então, se você está com pressão alta e tem muito sangue na cabeça, você tem que perder líquor. Se você está com excesso de líquor, você tem que perder sangue, tirar sangue, né, drenar. Se você tá com um tumor crescendo, o volume de sangue ou de líquor tem que diminuir. Então, você drena uma dessas coisas. Mas a soma dos volumes é sempre a mesma.
E aí tem um mecanismo chamado reserva compensatória, né, que permite que esse volume seja sempre constante. Acontece que quando você tem muito excesso de líquor, você não consegue, você tem muito mais líquor e você não consegue drenar sangue na mesma velocidade, e por isso você aumenta a pressão intracraniana. Bom, aí o que aconteceu, né? Sérgio, você não vai conseguir por conta da doutrina de Monro-Kelly. O crânio do ser humano adulto é rígido e inexpansível. Só que o professor Sérgio, ele é físico e químico, e ele pensou, poxa, mas se nem o núcleo do átomo é rígido, a superfície do crânio não vai ser rígida também. Como um bom cientista, ele foi testar. Quais foram os primeiros experimentos? Ele pegou um crânio lá da anatomia da Federal de São Carlos, ele pegou uma bomba de pressão arterial que ele tinha em casa, aqui embaixo do lado esquerdo, acho que vocês não vão ver, um balão de festa verde, um balão de festa normal do neto dele, e um sensor que os engenheiros civis usam há pelo menos 50 anos para medir deformação em viga de concreto. O que ele fez? Ele colocou o sensor na superfície externa do crânio, colocou o balão dentro do crânio, começou a inflar com a bomba de pressão para simular o aumento da pressão intracraniana e começou a medir aqui se o sensor tinha alguma sensibilidade para as deformações. Para surpresa dele, tinha. Quando ele aumentava, enchia o balão, aumentava a pressão, o crânio deformava, mas no nível micrométrico. E aí, para surpresa maior ainda dele, quando o balão secava e a pressão voltava ao normal, o crânio voltava para a formação normal dele. Então, a deformação voltava ao normal. E isso era linear. E o que aconteceu? Ele orientou um aluno de doutorado, que é o Gustavo Frigieri, lá no Instituto de Física da USP São Carlos. Isso foi a tese do Gustavo, de doutorado. E com a tese do Gustavo, a partir desses experimentos, eles tinham uma prova científica de que a doutrina de 200 anos estava errada. Eles tinham uma prova científica de que era possível fazer a medição da pressão intracraniana de forma indireta através da monitorização da deformação da superfície externa do crânio. Bingo! Inclusive, tem um artigo científico que eles publicaram que fala o seguinte: a doutrina de Monro-Kelly está errada, porque a ciência é assim, a ciência está aí para ser, né, contestada, e ela é mutável. E dessa prova científica, isso virou um desenvolvimento tecnológico, que virou um sensor. Hoje, esse aqui é o sensor da Brain4Care, totalmente não invasivo, você não precisa nem cortar cabelo. Isso virou uma patente em 2010. Em 2014, o professor Sérgio, o Gustavo e alguns ex-alunos criaram uma startup chamada Brain4Care, em 2014, e pela Singularity University, eles foram selecionados para um programa, porque essa é uma tecnologia com potencial de impactar 1 bilhão de pessoas nos próximos 10 anos. E aí que eu quero ir para a última parte da minha fala, que é quando o Hospital Pequeno Príncipe e a Brain4Care se juntam. E então a parceria Brain4Care e do Hospital Pequeno Príncipe une o melhor dos dois mundos, né? A Brain4Care tem muita experiência, eles são os melhores do mundo em monitorização não invasiva de pressão intracraniana, mas tem muita experiência adulto, mas quase nada em pediatria em crianças. E a gente é o maior hospital pediátrico do Brasil, né? Em algumas coisas somos referência na América Latina e em algumas coisas no mundo também, mas não temos a tecnologia de monitorização não invasiva de pressão intracraniana. Então, a gente fez uma parceria para avançar no conhecimento científico de monitorização não invasiva de pressão intracraniana em pacientes pediátricos. E agora a gente entra num circuito global de pesquisa e inovação, o Pequeno Príncipe, né? Onde já estão, por exemplo, a Unifesp, o Hospital das Clínicas da USP, a Escola de Medicina de Johns Hopkins, a Escola de Medicina de Stanford, a NASA, inclusive, a Brain4Care é referência para a NASA em pesquisa de pressão intracraniana no espaço. E o Hospital Pequeno Príncipe é agora o centro de referência para pesquisa de monitorização não invasiva de pressão intracraniana para pediatria. Então, o nosso interesse é avançar no conhecimento científico, então a gente está fazendo pesquisa, e também no avanço clínico, porque a gente quer disponibilizar isso para os nossos pacientinhos. Esse, inclusive, em dezembro, foi o nosso primeiro pacientinho monitorizado lá no Hospital Pequeno Príncipe, foi o primeiro do Paraná também, na verdade. Aqui está o Dr. Maeda, que é o nosso chefe da neurocirurgia, e aqui está o Gustavo Frigieri, que foi o aluno de doutorado do professor Sérgio, e que desenvolveu a tecnologia junto com ele. E quem bateu a foto foi eu, então por isso eu não estou na foto.
Eu também fiz a monitorização da minha pressão intracraniana, então eu estou saudável, vocês podem ficar tranquilos. E basicamente, né, para contar um pouco sobre pressão intracraniana, diferente de pressão arterial, que são sístole e diástole, 2 pulsos, a pressão intracraniana ela é uma função contínua. Esse aqui é um pulso de pressão intracraniana. Esse pulso tem uma morfologia, né? Essa onda tem uma forma. Vocês podem ver aqui, talvez, o P1, o pico mais alto, o P2, que é o segundo pico, e o P3, que é o terceiro pico. E a sacada da Brain for Care e do professor Sérgio é que a relação de altura entre o pico 1 e o pico 2 é o que diz se o paciente está na zona verde, né, ok, na zona amarela, alerta, ou na zona vermelha, hipertensão intracraniana. E isso eles estão conseguindo fazer de forma muito fácil, e por isso a tecnologia da Brain for Care, que está monitorizando pressão intracraniana de forma não invasiva, está sendo considerado agora como um novo sinal vital, né? Então, pressão intracraniana está sendo considerado pela medicina mundial como um novo sinal vital, assim como a gente mede temperatura, pulso, frequência respiratória, frequência cardíaca e pressão arterial, frequência respiratória, enfim, são 4, né? Frequência respiratória, pulso arterial, pressão arterial e temperatura, são os 4 sinais vitais, então pressão intracraniana está sendo considerado um novo sinal vital também. Então, aqui é o Dr. Maeda, o nosso chefe da neurocirurgia, o Gustavo Frigieri, aluno do professor Sérgio e cientista-chefe da Brain for Care. E aqui sou eu no dia que a gente começou a fazer as primeiras monitorizações em pediatria. E para finalizar, essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês, uma história de muito amor, de humanização, mas também de muita ciência e de muita inovação. Eu espero que tenha sido interessante essa conversa e vou estar aqui também para a gente bater um pouco mais de papo e fico aberto para perguntas e respostas. Então, muito obrigado, Lucia, todo o time de Clube de Ciência Internacional e todo mundo que nos assistiu, Ciência e Inovação da Bancada para a Sociedade. Muito obrigado. Muito obrigada, Guilherme, pela palestra sensacional que você acabou de mostrar para a gente. Pessoal, quem está aqui assistindo, pode fazer as perguntas no tópico de perguntas e respostas, vamos só deixar elas para o final. Muito obrigada, Guilherme. E agora eu vou dar passo para a nossa segunda palestrante do dia de hoje. Por favor, a professora doutora Melanie Pontes Dutra. Muito obrigada por estar aqui conosco. Eu vou fazer uma apresentação rapidamente. Ela é biomédica, mestre e doutora em neurociências pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, coordenadora da rede Análise Covid-19, membro do grupo Infovid, também faz parte da equipe EILO de divulgadores sobre vacinas da ONU, a União Pro Vacina e a Rede Todos pelas Vacinas. Melanie, muito obrigada por nos dar seu tempo e, por favor, pode começar com sua palestra. Muito obrigada. Vocês estão me escutando bem, observando aqui meu PowerPoint? Sim, dá para ver. Legal, muito obrigada. Então, pessoal, muito prazer em conhecê-los. Meu nome é Melanie Fontes Dutra, ou Mel, todo mundo me conhece por Mel nas redes sociais. Eu sou biomédica, sou mestra e doutora em neurociências pela URGS. Eu faço pós-doutorado em bioquímica pela universidade e também sou divulgadora científica por várias iniciativas. Uma delas é a Rede Análise Covid, que fundei no fim de fevereiro do ano passado, no grupo Infovid, na equipe Halo de divulgadores científicos da ONU em prol das vacinas, no Todos pelas Vacinas, na União Pró-Vacina, entre outras iniciativas aí que eu dou meus pitacos e contribuições. Então, hoje eu quero comentar um pouco com vocês sobre a importância da divulgação científica nos tempos atuais, né, especialmente durante a pandemia. Mas antes de começar sobre divulgação científica, eu quero muito comentar com vocês um aspecto inerente da nossa espécie, que é a curiosidade. Então, nós somos uma espécie muito criativa, nós somos uma espécie muito curiosa, e isso se manifesta logo cedo do nosso desenvolvimento, em que nós estamos muito atentos sobre a constituição do mundo ao nosso redor, o que são essas coisas que eu vejo, que eu sinto, que eu toco, por que o céu é azul, por que o mar também é azul, por que as coisas são como são e não de outro jeito. Então, desde cedo, nós já somos instigados a reconhecer e conhecer o nosso mundo, o nosso redor, a nossa realidade. E isso se traduz também no nosso próprio lazer, né? A gente consome muita ciência se a gente for parar para pensar. Quando a gente observa, por exemplo, documentários da vida animal, quando a gente observa
uma série, por exemplo, sobre o universo e tudo mais, ou até mesmo quando a gente fica tão imerso a essas perguntas que nós nos profissionalizamos nisso e nos tornamos pesquisadores. Tudo isso faz parte da nossa vida. A sociedade, ela é uma sociedade que consome conhecimento. E por que a desinformação circula nessa sociedade que consome conhecimento, que mal sabe ela o quanto é próxima da ciência? Então, uma das coisas que é importante a gente entender sobre ciência, sobre comunicação de ciência, sobretudo, é como funciona a natureza da comunicação, porque a partir dela a gente consegue entender como essa desinformação surge, né? Ou que espaço que ela ocupa para fazer suas distorções e suas narrativas desinformativas. Aqui nós temos, então, o setor dessa comunicação relacionado à mensagem, que envolve uma fonte de informação que pode ou não transmitir para um transmissor, que tem como objetivo alcançar esse lado aqui, o destinatário, que pode receber essa mensagem através de um receptor. Aqui nós temos, por exemplo, pesquisadores, cientistas, pessoas relacionadas com a criação do conhecimento, o transmissor, que pode ser as mídias jornalísticas, pode ser rede social, pode ser diversas fontes que os nossos destinatários utilizam para receber. Da mesma forma, o receptor, aqui a gente tem normalmente a mídia e aqui a gente tem as redes sociais para alcançar o nosso destinatário. Então, a gente tem pontos aqui em que essa informação pode sofrer ajustes, pode sofrer algumas modificações, né? E por isso que é tão relevante entender qual é o preparo de cada uma das partes para poder transmitir e comunicar uma informação científica. E é justamente nesse espaço aqui que nós temos essa fonte de ruído, esse momento em que narrativas desinformativas podem ser incorporadas ou podem, sobretudo, distorcer aquela informação, levando a uma desinformação para a sociedade. E a grande questão é que isso não é uma novidade de agora. A gente está vendo essas questões da desinformação há muitos anos. A gente tem, inclusive, desinformações requentadas, como a gente chama, né? Essa, por exemplo, de vacinas e autismo é algo requentadíssimo. As pessoas falam sobre isso há muitos anos, e desde o primeiro artigo que mostrou erroneamente essa associação, todos os anos seguintes tem artigos, revisões, meta-análises, todo tipo de dado rebatendo, dizendo que não há evidência, não há associação entre vacinas e autismo. Uma pilha de evidências ao longo de anos mostrando que não há. E mesmo assim, no exterior, principalmente, é muito forte esse movimento anti-vacinação por causa desse artigo em específico que tem muitos outros refutando ele. Inclusive, esse artigo foi retirado da literatura, ele foi retratado porque os próprios revisores, editores da revista entenderam, a partir de todas as evidências, que não há respaldo científico para aquela afirmação. E ainda assim é muito usado por fontes de desinformação. E a gente tem também desinformações relacionadas à pandemia, naturalmente. A gente tem, por exemplo, essas questões relacionadas a onde o vírus surgiu, a gente tem questões relacionadas sobre as próprias vacinas da Covid-19. Então, a grande questão é como isso surge, né? Para entender isso, tem muitas pessoas por aí, muitos pesquisadores renomadíssimos, que trabalham com o ecossistema da desinformação, tentando entender como essa desinformação surge e por quê. Então, a gente tem algumas ferramentas usadas por essas narrativas desinformativas que é legal ficar atento. A gente tem a falsa conexão, por exemplo, que é quando manchetes, ilustrações ou legendas não confirmam o conteúdo. Nós temos o falso contexto, que é quando o conteúdo é genuíno, compartilhado, mas tem uma informação contextual falsa. O conteúdo manipulado, que tudo aquilo ali é manipulado para te enganar. A gente tem ainda conteúdos como sátiras e paródias que não têm a intenção de enganar ou prejudicar. Desculpa, não tem a intenção de prejudicar, mas podem potencialmente enganar, levar a pessoa a concluir coisas que não são factíveis, não são coerentes com a mensagem que está sendo repassada. A gente tem o conteúdo enganoso, impostor, e o que eu acho muito problemático, que é o fabricado, né? Que é o conteúdo novo, 100% original, no entanto, ele é falso. Ele é criado para ludibriar e para prejudicar. Então, essas são algumas formas que essa desinformação pode aparecer, mas não são as únicas. Mas a gente tem que ficar muito atento para entender como esse ecossistema trabalha, para a gente poder, a partir daí, estudar quem financia essas redes, sobretudo. Então, muita gente me pergunta, mas essa desinformação é muito descabida, como é que as pessoas endossam isso? Existem algumas armadilhas mentais que levam as pessoas a endossar uma informação em detrimento da outra.
Uma delas é o próprio endosso social. Se alguém que tu confia compartilha uma fake news, em geral as pessoas tendem a acreditar na história, não exatamente porque faz sentido, mas pelo vínculo, porque alguém de confiança trouxe aquela informação para ti. Então, isso é uma questão muito que é explorada pela desinformação, né? Essas redes de compartilhamento chegam, desembocam nas nossas famílias, nos nossos amigos, nos nossos contatos, e a partir daí algumas pessoas se tornam suscetíveis a um endosso porque está recebendo de alguém que existe um vínculo de confiança. A gente tem o viés de confirmação, que a gente tende a acreditar em mensagens que confirmem nossas próprias crenças e visões de mundo. A dissonância cognitiva, que junto do viés, se as informações não condizem com a minha crença pessoal, eu rejeito a verdade porque não me agrada. E o raciocínio motivado, que é um pouco de todo mundo, né? Eu crio uma linha de raciocínio para acreditar naquilo que eu desesperadamente desejo, porque justamente eu estou muito tomada não pelas questões racionais para fazer uma análise crítica, mas sim por uma questão mais emocional, né? Especialmente agora num contexto de pandemia, em que a gente está muito afoito para ter uma resposta rápida, uma resposta que solucione esse problema gravíssimo que nós estamos entrando, né, nesses últimos meses aqui no Brasil, principalmente. Então, muita gente cria raciocínios para justificar coisas que não têm respaldo científico, como os medicamentos do tratamento precoce, por exemplo. Então, a gente tem diversas narrativas aí que se valem de algumas notícias para criar desinformações, né? E a gente não vê isso só de agora, a gente vê isso já há muito tempo e muito amplificadamente agora na Covid-19. Infelizmente, essas narrativas elas usam de recursos informativos para contaminar e levar essas informações. Por exemplo, recentemente aconteceu um informe publicitário, um anúncio pago nos principais jornais do país para levar uma mensagem de tratamento precoce que não tem evidência científica nenhuma. Inclusive, a OMS não recomenda o uso de muitos desses medicamentos, tanto para prevenção quanto para o próprio tratamento de pessoas infectadas. E ainda assim, por causa de um informe pago publicitário, foi parar em principais meios jornalísticos, levando a uma grande discussão sobre essa questão, né, de como a gente pode se engajar melhor para fazer esse combate à desinformação. Então, para finalizar, a gente precisa construir e sustentar ainda mais as pontes entre mídia, ciência e sociedade que nós levantamos há alguns anos e condensamos, solidificamos agora na pandemia. A gente viu muito cientista na TV, a gente está vendo muito cientista em programas em horários nobres de jornais muito importantes, e isso é muito fundamental, porque essa aproximação com o cientista aproxima as pessoas da ciência. Nós precisamos, sobretudo, que as pessoas voltem a ter a ciência na sua rotina. E aí eu volto para aquele slide. A ciência é algo muito comum na nossa vida, é algo que nos ajuda em N aspectos. Ciência, na própria ciência, na sociedade, na economia, tudo isso se beneficia com o progresso científico. Então, essa ponte precisa ser cada vez mais solidificada. Nós precisamos cada vez mais de divulgadores científicos, de jovens divulgadores científicos, para que todos os outros jovens se inspirem e a gente tenha uma sociedade cada vez mais próxima da ciência. Então, a valorização da ciência, ela vem com entender o que a ciência faz e a relevância das perguntas e respostas que a ciência levanta. A ciência precisa, sobretudo, tornar-se parte da rotina da sociedade. E a principal forma de fazer isso é aproximando do cientista, vendo que é aquela pessoa que é gente como a gente, que também é aflito com as questões da própria sociedade, que paga boleto, que está na fila do banco, que é uma pessoa que faz parte da sociedade e trabalha em prol da sociedade. É assim que nós queremos uma sociedade mais próxima da ciência, com mais senso crítico, e esse senso crítico aplicado às informações que chegam nessas pessoas, e, sobretudo, uma sociedade rumo ao progresso. Então, eu deixo aqui as minhas redes sociais, vocês podem mandar perguntas lá, vocês podem, enfim, mandar todo tipo de coisa que eu estou à completa disposição de vocês, as iniciativas que eu faço parte, e convido vocês a divulgar a ciência hoje. Muito obrigada. Nossa, Melanie, muito obrigada pela palestra que você nos deu. Eu vou aproveitar que você está aqui agora conosco. Tem uma pergunta que fala quais dicas, é uma pergunta da Lorena Ragonese, quais dicas você daria para uma jovem que está começando com a divulgação científica? A primeira coisa que eu comento é justamente
entenda o que te motiva, né? O que da ciência te abre, te deixa com os olhos brilhando, assim? O que tu gosta muito de estudar, gosta muito de pesquisar? Por mais que seja algo muito específico, muita gente se interessa por coisas muito específicas também. Então, não se apegue muito ao fato de que, isso é muito específico, ninguém vai se interessar. Com certeza vai. A segunda coisa é conheça o seu público. Você quer divulgar para quem? Para jovens, para crianças, que é tudo de bom, para adultos, para pessoas mais velhas. Então, conhecendo o teu público, você já começa a delinear como é que é a linguagem, né? Porque a linguagem com jovens, ela já é bem diferente de uma linguagem que eu vou falar com pessoas mais adultas, pessoas mais idosas, né? Eu vou usar elementos de mídias diferentes em cada caso. E por fim, a terceira pergunta é: onde está o meu público? Meu público está no Instagram? Meu público está no WhatsApp? Está no Facebook? Está no Twitter? Está na Twitch? Está no TikTok? Onde está meu público? Meu público pode estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Então é interessante a gente fazer esse pequeno raciocínio, essa reflexão, porque daí a gente já começa em algumas redes sociais onde o meu público vai estar com uma linguagem que é bem acessível a ele e levando um conteúdo que com certeza vai diverti-lo, vai ter algum entretenimento, porque a gente sabe, as pessoas gostam de consumir conteúdos por lazer também. Ainda que seja um conteúdo que tenha uma relevância muito forte, por exemplo, para a própria pandemia. As pessoas estão querendo consumir muita informação da pandemia, né? Então, é muito, muito, muito interessante a gente saber onde nosso público está e como conversar com ele. Muito obrigada pela resposta. Só tem mais uma perguntinha aqui que fala justamente nessa fase que o Brasil tem vivido justamente sobre a desinformação que todo mundo conhece. Qual, segundo sua opinião, tem sido o veículo que tem ajudado para combater essa desinformação? A gente tem visto muito mídias jornalísticas no Twitter fazendo isso, no Instagram. A gente tem como o Aos Fatos, o E-Farsas, tem vários veículos exclusivos para fazer checagem de fatos. Então é super bacana. Recebeu alguma desinformação, dá uma olhadinha, ver se o Aos Fatos já publicou algo sobre, ou o E-Farsas. As redes também de divulgação, como a nossa rede, nós fazemos checagem de fatos, nós temos uma aba no nosso site só sobre desvendando fake news. Então, provavelmente é possível que já tenha um texto prontinho ali para tu dar uma lida, compartilhar, super acessível. Então, é muito bacana ter uma rede aí de divulgadores, de rede mídias, que são bacanas, são confiáveis, são respaldados em ciência, para tu, sempre que chegar alguma coisa em ti, poder ver se eles já escreveram e também, né, daquelas pessoas, saber aquelas que são bem acessíveis, porque daqui a pouco tu manda uma mensagem para ela e a pessoa já te dá um panorama, um parecer ou um texto que ela está escrevendo, já gera essa conversa mais direta com o pesquisador, né? Então isso é super bacana. Tem vários seguidores que recebem coisas e já mandam para mim, e aí quando eu tenho um tempo eu olho e já digo para eles, já mando um texto ou já coloco minha opinião, minha posição sobre aquilo. Então gera um vínculo, né? Gera uma relação direta, né, entre sociedade e ciência através do cientista. Então isso é super, super, super positivo. Nossa, muito obrigada, Melanie. Eu não sei se você tem mais um tempinho, mas temos outras perguntas. Se o Guilherme também quiser entrar, por favor, pode ligar a câmera. Lúcia, eu acho que eu não consigo ligar a câmera, está desabilitado para mim. Tá, então vou tentar fazer isso mudar agora. Só um segundinho, Guilherme. Agora foi. Então, tem duas perguntas que eu gostaria que vocês pudessem falar, né? A primeira pergunta é da Sharon Cano. Antes, eu queria novamente agradecer vocês dois, as suas palestras foram sensacionais. A gente agradece muito por tudo que vocês têm compartilhado, as experiências e as suas vivências. E, bom, agora como pergunta tem aquela da Sharon, que diz o que você pensa que são ou consideram como os mais grandes desafios para ultrapassar a disseminação da informação científica às comunidades marginais ou mais pobres? Bom, foi primeiro eu, então. Eu acho que um dos principais desafios em relação a isso é a gente tornar essa linguagem mais acessível, a gente conseguir quebrar as barreiras que algumas redes sociais impõem, né? Nem todas as pessoas estão no Twitter, nem todas as pessoas estão no Facebook. A mídia jornalística tem um papel super importante porque ela consegue extravasar essas barreiras e chegar numa população, enfim, num público mais popular, nesse caso.
Então, acredito que a gente precisa, que faz parte de conhecer e estudar o nosso público, saber onde ele está, né? E cada vez mais essa divulgação tem que ser agregadora, diversificada e acessível, né? Acolhedora, que a gente possa criar outras estratégias para alcançar as pessoas. Naturalmente, agora, com a pandemia, a gente está muito focado na rede social, na internet, né? Mas existem formas ainda de tentar alcançar mais esse público, ainda que a gente esteja sem a possibilidade de fazer algo presencial, algo físico, algo que a gente vá até esses locais para fazer uma ação de divulgação científica. Então, eu imagino que essa parceria, principalmente com a mídia, somada a uma linguagem acessível, que as pessoas entendam, seja familiar a elas, com exemplos lúdicos, é algo que uma pessoa acaba levando para outra, que vai levando para outra, e assim a gente gera uma rede, né, de compartilhamento. Obrigada, Guilherme. Eu concordo com a Melanie sobre acessibilidade da linguagem e precisa ser acessível. E o que eu adicionaria, né, na minha resposta é que boa parte dos nossos desafios de comunicação científica eles podem ser resolvidos na escola. Então a gente precisa levar a ciência para a escola. Eu, por exemplo, na escola, eu não estudei sobre o professor Sérgio Mascarenhas, apesar dele ser um dos principais cientistas do mundo. E tenho certeza que os que estão aqui também não estudaram o professor Sérgio nos livros. Então, a gente tem algumas referências internacionais, pelo contexto de Brasil, né? A gente tem referências internacionais que são muito boas, mas eu acho que a gente precisa trazer referências mais locais e precisa reconhecer os nossos cientistas, a nossa história, e pensando em comunidades marginalizadas, a gente precisa aproximar, nos termos que a Melanie trouxe, né, de linguagem, para a linguagem dessas comunidades. Então, precisa estar relacionado com coisas do dia a dia. A ciência precisa fazer sentido para essas pessoas. E porque muitas vezes a ciência é muito inacessível. Se você vai falar de SARS-CoV-2, que o spike da proteína se acopla com a molécula da célula na membrana semipermeável feita de IRAN, ninguém vai entender isso. Então, eu acho que o básico do básico para a gente resolver esse problema estrutural é levar a ciência para a escola e fazer comunicação científica na escola. Perfeito, muito obrigada pelas suas respostas. E temos mais uma pergunta de Diana Citiali, de México. Muitas graças, Diana. A pergunta dela diz: além da comunicação científica, o que vocês consideram que os cientistas devem fazer para participar na apropriação social da ciência? Eu acho que essas estratégias de redes de comunicação, de juntar o cientista que está aqui no sul com aquele lá do norte, especialmente agora no contexto das redes sociais, é algo que facilita muito isso, é algo que vai estimulando que outros colegas também se engajem. A gente viu isso muito na pandemia, né? Alguns colegas começando e marcando outros, aí daqui a pouco esses outros também já estavam fazendo divulgação científica também. Eu acho que no momento que tu experimenta e entra, tu acaba se encantando e achando a relevância daquele contexto, vendo a pessoa ser transformada pelo conhecimento que tu tá ajudando a chegar nela, sabe? Isso é muito gratificante e acaba sendo uma recompensa de dimensões imensuráveis, assim, para nós e também para essa pessoa. Então, eu acredito que a partir dessas redes de compartilhamento de informação, de divulgação científica, sobretudo a essa colaboração em lives, em eventos que está acontecendo de uma forma super ampla na pandemia, são coisas que vão deixar reflexos daqui para frente, né? São parcerias que podem ser formadas no futuro e que podem agregar ainda mais pessoas. Obrigada, Melanie. Eu também? Pode ir. Tá. Eu também concordo com a Melanie e eu adicionaria que, pensando em apropriação, né, social e cultura científica, um caminho muito interessante é a indústria cinematográfica. Então, Hollywood, né, cria cultura, influencia. Se a gente olhar para trás, né, os grandes ídolos da ciência, eles estavam na mídia. A gente tem Carl Sagan com Cosmos, por exemplo, influenciando gerações. A gente tem os Jetsons influenciando gerações também de ficção científica. Então, acho que um esforço que a gente poderia fazer como cientistas é se juntar com o pessoal aí do cinema, com o pessoal das artes, e utilizar outros meios de comunicação que têm muita penetração social. E eu estava até
tentando procurar, mas eu não achei aqui exatamente o nome, o nome do... Achei. No Netflix tem um documentário chamado The Most Unknown, As Maiores Incógnitas, em português. E é uma forma, e é sensacional, para quem não assistiu, eu recomendo muito. E acho que chegar nesses lugares é uma forma muito interessante para as pessoas se apropriarem da ciência. E acho que nos momentos como a gente tem hoje, por exemplo, de pandemia, né, a mídia está abordando muito o coronavírus, então as pessoas sabem o que é PCR, as pessoas sabem o que é sequenciamento genético, as pessoas sabem o que é mutação, as pessoas sabem o que é uma curva exponencial. Então, esses momentos que a gente tem de comunicação estão sendo muito importantes também para disseminar conceitos. Muito obrigada, Guilherme. Obrigada, Melanie. Eu agradeço pela participação de vocês nessa sessão de hoje. Tem sido muito, assim, uma sessão de muita ilustração. Assim, a gente aprendeu muitas coisas sobre a parceria com o Complexo Pequeno Príncipe, como a tecnologia pode impactar diretamente a sociedade. Melanie, eu adorei a frase que você falou, desinformação requentada. Eu também vou utilizar. São tantas coisas, tantos mitos que vão se repetindo ao longo do tempo e cada vez mais tem que se procurar novas estratégias, né, para poder mudar o pensamento das pessoas. Então, aí o Guilherme botou no chat a recomendação que ele deu daquele filme da Netflix e a Melanie botou as redes sociais dela para quem quiser entrar em contato com ela. Então, eu fico, para finalizar essa sessão de hoje, novamente, muito obrigada a todos os participantes que estiveram aqui hoje com a gente. Essa gravação vai ficar disponível no canal de YouTube de Clube de Ciência Internacional, a posterior, então vocês vão poder acessar ela. Melanie, muito obrigada. Guilherme, muito obrigada. E, pois, para todos vocês, muito boa tarde. Espero que vocês possam participar das nossas futuras apresentações. Um grande prazer estar com vocês aqui hoje. Muito obrigada para todos. Obrigado, Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Boa tarde. Foi ótimo estar aqui com vocês.